Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. E agora vamos à Bíblia, para que nós possamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa manhã. Amém? Vamos abri-la no Salmo 121. O tema da mensagem desta manhã é: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Salmo 121, versículo 1. O salmista diz: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos orar para que o Espírito de Deus fale à igreja profundamente nesta manhã. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas o meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E agora nós ativamos no teu povo, ativamos na tua igreja a mente de Cristo, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos, para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos receber o alimento da nossa alma. O corpo já alimentamos, mas a alma, ela é alimentada pela tua palavra. Quando a palavra vem sem mistura, sem paganismo, sem misticismo, sem doutrinas dos homens, sem invenções religiosas, ela é o alimento sólido que nos fortalece, que nos capacita a viver a vida como sal da terra, como luz do mundo, que nos capacita a vencer todas as batalhas que a vida nos impõe, que nos capacita a servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido. Então fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala às tuas ovelhas, aos teus pequeninos, aos teus escolhidos. Usa-me como teu pastor, usa-me como teu servo. Inspira-me, dá-me a capacidade, Senhor Jesus Cristo, de explanar a tua palavra nesta manhã, mas explanar a tua palavra com verdade, para que ela edifique o teu povo e para que ela seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o salmista, ele diz: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu
e a terra. Então eu queria que você prestasse muita atenção, porque neste salmo aqui, o salmista está exortando a igreja, está exortando o povo de Deus, os eleitos de Deus, a confiar obstinadamente em Deus, a confiar nesse socorro que vem de Deus, esse socorro que vem do Senhor, esse socorro que nunca falha. E eu quero dizer para você nessa manhã, que quando você confia em Deus, quando você acredita que o teu socorro vem do Senhor, quando você tem uma fé genuína, a tua fé, ela é toda direcionada para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, para o poder sobrenatural de Deus. Agora, por que é que o salmista aqui elevou os olhos para os montes e perguntou: de onde me virá o socorro? Por que isso aqui, hein? Na verdade, o salmista, quando ele olha para os montes e faz essa pergunta, de onde me virá o socorro? Ele está repudiando a tremenda apostasia que tomava conta do povo de Israel nessa época, a mesma apostasia que também toma conta da sociedade no mundo hoje. Porque nesse tempo aqui, os israelitas que apostatavam de Deus, que apostatavam da verdade, eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a praticar coisas que as nações pagãs praticavam, eles começaram a se envolver com coisas do misticismo, e eles faziam isso em santuários que eram edificados nos altos dos montes, por isso que ele olha e diz: levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu vou explicar isso aqui, segura um pouco aí, abra a tua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 27. Para você ter uma noção de como era a vida espiritual nesse tempo, para muitos israelitas. Então Deus usa o profeta Jeremias e diz assim: tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros, que é os outeiros, os montes, e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Quer dizer que Deus diz aqui para o povo de Israel, que quando eles se envolviam com falsos deuses, com falsos ensinamentos, com coisas do paganismo, com coisas do misticismo, eles estavam praticando adultério espiritual, eles estavam se prostituindo espiritualmente. Mas tem mais, um pouco à frente, no livro do profeta Oséias, vejam por favor, capítulo 4, versículo 12 e 13. Agora Deus fala por esse profeta e diz: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Então quer dizer que nesse tempo já havia uma tremenda apostasia. E é interessante você ver que líderes espirituais, profanos e ignorantes, acabam gerando o quê? Um povo profano e ignorante também. Era o que acontecia nesse tempo aqui, ó. É o que acontece nos dias de hoje também. Ao invés de buscar o socorro de Deus, eles buscavam socorro nas coisas do paganismo, se envolviam com as coisas do misticismo e acabavam nas garras de uma idolatria perversa, de uma idolatria cruel. Ao invés de eles buscarem a Deus, ao invés de eles confiarem no Deus Todo-Poderoso, eles sacrificavam nos altos dos montes aos falsos deuses. Era isso que estava acontecendo aqui. Ora, isso era tudo, meus irmãos, que os falsos sacerdotes daquela época queriam. Porque quanto mais o povo pecava,
mais o povo sentia necessidade de oferecer sacrifícios nos altos dos montes, e os sacrifícios naquela época eram os animais, e isso aqui representava o quê? Mais comida para os sacerdotes. Não é diferente nos dias de hoje, não é? Porque hoje, ao invés de buscar a Deus, ao invés de confiar em Deus, o que a gente vê as pessoas fazendo? Fazendo corrente, outras fazendo romaria, gente acendendo vela, gente comprando imagem, gente fazendo fogueira santa. Você já parou para pensar no bilionário comércio que é a idolatria? Dá para você imaginar quantos bilhões de dólares são movimentados diariamente no mundo com esse comércio idólatra? Venda de imagem, venda de santinho, e o terço, o escapulário, e isso e aquilo. Dá para você ter ideia do bilionário comércio que é essa coisa de corrente, de fogueira santa. E se você der R$1.000, e se você der o teu carro, e se você der as tuas joias, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te fazer milionário, e Deus vai curar o câncer, e Deus vai libertar teu filho das drogas. Pare para pensar, examine isso aqui. E os falsos sacerdotes, eles adoram que o povo proceda dessa maneira. Por quê? Porque quanto mais o povo pratica essas coisas, mais entra dinheiro nos seus bolsos, mais eles se tornam ricos, mais eles vão engordando as suas contas bancárias. Então, o salmista diz, deixa eu voltar aqui, volta aí, Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes. Ele estava dizendo, eu olho para os montes, eu vejo todos esses falsos deuses que estão lá em cima, eu vejo todos esses santuários pagãos, eu vejo todas essas abominações, e eu me pergunto, de onde me virá o socorro? Disso aí? Dessas coisas que Deus abomina? Dessas coisas profanas? Aí ele diz, não, meu socorro não vem disso, o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? O Senhor que está na macumba, bebendo cachaça numa quenga de coco? Chama quenga de coco aqui no Ceará? Também? Fumando um charuto, dizendo palavrão? Será que é o Senhor que ilude as pessoas colocando sal grosso no chão e mandando elas passarem em cima para serem abençoadas? Não. O Senhor que fez o céu e a terra. Diga graças a Deus. Hoje, é como se nós disséssemos assim, eu volto os meus olhos para a televisão, eu inclino meus ouvidos para o rádio, e vejo aí falsas igrejas, falsas religiões, gente adorando imagem, gente fazendo trabalho de macumba numa encruzilhada, outros querendo receber o socorro para os seus problemas, fazendo promessa aos santos católicos, dando todo o dinheiro, até aquilo que não tem, numa fogueira santa, que eu sempre chamo de Alibabá e os 40 ladrões. Você vê horóscopo, você vê tarô, você vê pai de santo, mãe de santo, olha, tudo isso está estabelecido aí. Aí você olha para tudo isso, e você se pergunta, de onde me virá o socorro? Disso aí. O meu socorro virá disso aí. Aí você diz, não, o meu socorro vem do Senhor. O Senhor que fez o quê? Não, fala alto, o céu e a terra. Não esse Senhor de sal grosso, de rosa ungida, de corrente, de macumba, de cachaça. Não, não é esse Senhor. É o Senhor que fez o céu e a terra. Pergunta o teu irmão, de onde vem o teu socorro? Responde. Diz, o meu socorro vem do Senhor. Então, meus irmãos, é muito importante isto aqui, porque a vida que nós vivemos aqui nesse mundo, aqui nessa terra, ela é cheia de momentos difíceis. A vida é assim. Todos nós, ou de uma maneira ou de outra, de vez em quando, a gente se sente encurralado pelos problemas da vida. Aquele momento que você olha para um lado, você olha para outro, você olha para frente, você olha para trás,
e você não vê saída, você não vê solução para aquele problema, para aquela dificuldade. Pelo contrário, você só vê obstáculos, você só vê barreiras intransponíveis. Assim é a vida. Ninguém pode viver na ilusão, ninguém, de achar que a vida não é assim. A vida é assim. Aliás, Jesus alertou sobre isso. Jesus alertou sobre isso. Abra no livro de João. João capítulo 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Presta atenção nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no mundo, todos nós passamos por aflições. Todos. Agora, na hora das aflições da vida, na hora que inimigos se levantam, na hora do sufoco, naquela hora que você não vê saída para o problema, que você não vê saída para aquela dificuldade, às vezes bate um desespero danado, não bate? Às vezes vem uma agonia, às vezes as lágrimas começam a cair nos nossos olhos, às vezes nós sentimos uma sensação de estar dentro de uma arena, esperando apenas que apareça um leão e nos devore. Você já se sentiu assim? Você já enfrentou situações que você teve exatamente essa sensação? Uma sensação de impotência, uma sensação de que tudo vai acabar ali, que não tem saída, que não tem jeito. Olha, irmãos, e essa aflição que Jesus se refere aqui, esse sufoco da vida, ele tanto pode ser moral, quando a gente se desgasta com atitudes erradas, às vezes é um sufoco moral. Pode ser uma aflição emocional, quando a pessoa se deixa pressionar pela vida e de repente ela vê as suas emoções entrarem em colapso. Gente que fica com depressão, gente que tem síndrome do pânico, gente que não consegue dormir, gente que sente vontade de morrer, começa a ter ímpetos de praticar o suicídio. Isso é terrível. Pode ser uma prisão psicológica, que é quando a pessoa começa a colocar uma ideia fixa na cabeça, e depois, por mais que ela diga para aquela ideia, saia, eu não quero isso na minha cabeça, e aquela ideia se tornou tão fixa que não sai. Pode ser uma prisão comportamental. O que é isso, pastor? Uma prisão comportamental. Isso acontece quando você começa a praticar ações pecaminosas. É quando você começa a fazer coisas que você sabe que é errado, você sabe que aquilo não é correto, você sabe que aquilo que você está fazendo ou vai fazer não é uma coisa boa, mas você não consegue deixar de fazer. Você vai lá e faz. Isso é uma prisão terrível. Quantos que vivem prisioneiros de um comportamento errado? Mas pode ser também uma prisão profissional, que é quando o trabalho vai se tornando uma carga pesada, vai se tornando uma carga amarga, aquela coisa difícil de suportar. Isso é terrível também. Eu conversei um tempo com um psicólogo, pastor também, e ele me contou uma história que eu nunca esqueci. Ele disse que, em uma certa ocasião, um pai aflito lhe procurou, porque tinha uma filha médica, e que essa filha, depois de formada, já tinha tentado suicídio 2 vezes. Olha só, médica, exercendo a profissão, jovem. E aí ele levou a filha ao psicólogo, ao pastor. E o pastor conversou com ela. E lá para as tantas ele perguntou assim: minha querida, me diga uma coisa. Você é médica, você tem um diploma de curso superior, você tem uma renda boa. Me responda, o que a vida tem de tão ruim que você prefere morrer? Que você tem escolhido a morte? O que a vida tem de tão pavoroso que a morte para você parece uma coisa tão agradável?
O que está havendo com você? O que se passa com você? E diz que aquela jovem médica criou coragem e disse assim: olha, pastor, o meu problema é que eu tenho verdadeiro ódio da minha profissão. Eu me formei em medicina, mas eu fiz isso para ver o meu pai feliz, porque era a coisa que ele mais desejava, era ver uma filha dele médica. Mas eu nunca quis ser uma médica. Então todo dia para mim é uma via dolorosa, é uma agonia, sabe? Exercer a minha profissão é uma coisa terrível. E aquele pastor psicólogo perguntou para ela: e o que é que você gostaria de ser na vida então? O que é que você gostaria? Ela disse: olha, o que eu mais gostaria era de ser uma dona de casa, era de ter uma vida tranquila, sem esse corre-corre que a minha profissão exige. E tem mais: o que eu mais amo na vida é a música. Aí o pastor disse assim para ela: ok, e por que você não pratica a música? Vá, procure um lugar onde você possa exercitar isso. Faça aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz feliz. E diz que aquela jovem médica saiu dali e pouco tempo depois ela estava participando de um grande coral da cidade e ela foi liberta desse desejo de suicídio em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, meus irmãos, minhas irmãs, é impressionante o número de pessoas que existe hoje no Brasil e no mundo traumatizadas por causa da profissão que elas exercem. Pessoas que nunca desejaram realizar aquilo que elas realizam. Pessoas que exercem uma profissão que para elas não é agradável, não as torna felizes, não é uma coisa abençoadora, mas a pessoa está lá. Hoje é assim, no passado era assim. Qual é a vocação que você tem? Não, vá exercer a tua vocação. Hoje é assim. O que dá dinheiro? O que dá dinheiro? Não, dá dinheiro hoje é informática. A pessoa não tem nada a ver com informática, não gosta. Não tem nada a ver, não tem nenhuma vontade. Mas aí vem a pressão de pai, de mãe, de família, faz informática, porque informática dá grana. E às vezes o desejo da pessoa era ser um professor, era o que ia satisfazer o seu ego, era o que ia satisfazer a sua alma. Então esse é o grande problema, viu? Tem muita gente escrava disso aí. Ou então a pessoa está numa prisão financeira. É quando a pessoa se torna escrava das dívidas, deve ao banco, deve ao comércio, deve a terceiros, cheia de cheque pré-datado na rua, o cartão de crédito entupido, e aí a vida começa a ser uma desgraça, a vida começa a ser uma amargura. Ora, quantos que perderam o rumo da vida, alguns até tiraram a própria vida, praticaram o suicídio, oprimido pela pressão das dívidas. Quantos? Eu conheço vários. Aliás, deixa eu segurar um pouquinho aqui. Abra em Provérbios 22. Provérbios 22, versículo 26. Diz assim: não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Quer dizer que a Bíblia diz que as dívidas é um laço, é uma armadilha. E quando a pessoa bota o pé nesse laço, quando a pessoa cai nessa armadilha, olha, meu irmão, corre sérios riscos. E hoje a coisa é mais perigosa ainda, né? Por causa dessa facilidade imensa que tem. Hoje todo mundo tem cheque especial no banco, hoje todo mundo tem cartão de crédito, hoje você não precisa nem pedir. De repente chega na tua casa, você espera aí, eu não pedi esse cartão, chegou, né? Lá em casa já tem uma tesoura bem amolada. Quando chega, a minha mulher já vai assim, ó, porque é uma cilada. A televisão bombardeia você com facilidade para você fazer crediário, compra isso, compra aquilo, tudo facilitado. Então as pessoas, sem se aperceber, elas vão metendo o pé nesse laço, elas vão caindo nessa armadilha terrível, e quando elas acordam, já estão prisioneiras.
Olha, eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui, em algum momento da vida, ou por pouco tempo, ou por muito tempo, já sentimos os efeitos dessa armadilha. Já experimentamos na própria carne o que é pisar nesse laço aqui de dívidas. Então, meus irmãos, é numa hora dessas de sufoco, de problemas, que o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quer dizer que ele está numa situação de dificuldade, ele olha para os montes, ele só vê os deuses pagãos, ele vê no alto dos montes o misticismo, o paganismo, e ele se pergunta: de onde me virá o socorro? Disso aí, dessas coisas profanas, dessas coisas que Deus abomina. E ele diz: não, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Outra coisa, quando a pessoa diz: de onde me virá o socorro? Normalmente ela diz isso aqui porque o socorro não veio de onde ela esperava. Normalmente é assim. É quando você espera, por exemplo, que o gerente do banco te socorra numa hora de sufoco financeiro e ele não te socorre. É quando você espera que um remédio cure a tua doença e o remédio não cura. É quando você espera que uma conversa apazigue uma guerra de família, uma situação de caos dentro da casa, e aquela conversa não apazigua. Você não encontra socorro. Então, via de regra, quando a pessoa diz: de onde me virá o socorro? É porque o socorro já não veio de onde ela esperava que viesse. É quando ela disse aqui: de onde eu esperava não veio, de onde eu achava que vinha não veio, de onde me virá o socorro? Só que esse é um momento extremamente perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque há pessoas, irmãos, até por falta de conhecimento, que nesta hora cruciante da vida acabam tomando decisões erradas. Aí você vê gente aí recorrendo às imagens, achando que o seu socorro vem de uma imagem. Outros recorrem ao banda, ao candomblé, achando que o seu socorro vem dessas coisas. Outros buscando socorro nas cartas do tarô. Outros correndo em busca de socorro numa seita de correntes, buscando socorro através de uma promessa para um santo católico. Aí a pessoa vai fantasiando, a pessoa vai criando ilusões, ela começa a imaginar que se ela der dinheiro numa fogueira santa, ela vai acertar na loto, ela vai ficar rica, ela vai ficar milionária. Ela começa a imaginar, se ela ungir a cabeça com óleo, se ela andar de joelhos, se ela for a Canidé, se ela for a Juazeiro, se ela fizer uma promessa, vai cair um paraquedas na casa dela com um cesto cheio de dólares. Começa a criar fantasias na sua cabeça. O outro acha que se colocar um copo com água na frente da televisão e um pseudo profeta de Deus orar aquela água, ele vai beber a água e a doença vai desaparecer. Que se levar uma rosa que um picareta espiritual, que um estelionatário espiritual diz que está ungida, e se ele colocar aquela rosa em cima da geladeira, vai apaziguar a família, vai trazer paz para a sua casa. Então cria-se fantasias, criam-se ilusões, e o grande problema é que tudo isso é uma grande ilusão. E para cada ilusão vem uma grande frustração. Para cada fantasia que a pessoa vai criando na sua imaginação, o resultado, meu irmão, é uma tremenda depressão, é um abatimento, é uma ressaca espiritual, é uma ressaca emocional. Aí a pergunta é: pastor, como é que a pessoa se livra de uma armadilha dessas? Como é que a pessoa consegue se livrar de um laço terrível como esse? Porque as armadilhas estão aí, em todo lugar, em toda rua, em toda esquina, estão aí no rádio, estão aí na televisão, está cheio de armadilha. Como é que se livra disso? A resposta é a seguinte: da mesma maneira que esse salmista aqui se livrou.
Como é que o salmista escapou de cair numa cilada desta aqui? Sabe como é que ele escapou? Fazendo uma afirmação vitoriosa, fazendo uma afirmação poderosa, fazendo uma afirmação de fé. Ele disse: não, o meu socorro vem do Senhor. Está aqui, ó. Irmãos, isso é um ato de fé genuína. Afinal de contas, para que Deus serve? Para que Deus serve? Será que esse Deus da Bíblia, será que esse Deus que nós dizemos crer, é apenas um bibelô religioso? Será que Deus é apenas uma muleta psicológica? Será que Deus é apenas um anestésico para a alma? Não era anestésico que eu queria falar, um entorpecente. Por isso que ele diz assim: a religião é o ópio do povo, deixa as pessoas entorpecidas. Será que Deus é isso? Então a pergunta que tem que se fazer é o seguinte: na hora da encrenca, na hora que a coisa pega, que o bicho pega, como se diz, Deus age ou Deus não age? Na hora do sufoco da vida, Deus vem em nosso socorro ou Deus não vem em nosso socorro? Isso tudo que nós falamos, isso é uma teoria ou isso é uma realidade prática? Será que isso é um discurso? Será que isso é apenas coisa de pregador, de pastor? Ou Deus age de verdade? Precisamos saber disso. Precisamos ter a coragem de enfrentar essas questões de frente. Então o salmista diz: o meu socorro vem da macumba? O meu socorro vem do óleo ungido, do ciclo de oração. Se eu ficar lá toda a tarde orando, até a língua que dá cãibra, aí o socorro vem. Não, o meu socorro vem do jejum. Muita fome, aí Deus atende. É isso? Não, o meu socorro vem das velas acesas para um santo da igreja romana. Não. O meu socorro vem do Senhor. Diga bem alto, fale bem alto isso aí. Pergunta para o irmão: e o teu? E o teu? Olha, meus irmãos, a Bíblia tem alguns exemplos que ilustram muito bem isso aqui. Eu vou mostrar um deles que eu gosto muito, que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. Esse é um dos exemplos que muito me emociona. Encontraram? Lucas capítulo 18, versículo 35. Vou começar a ler. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Interessante isso aqui, né? O ceguinho está lá na beira do caminho, estendendo a mão, uma esmolinha pelo amor de Deus, uma esmolinha para o ceguinho, uma esmolinha pelo amor de Deus. E de repente Jesus está entrando nessa cidade, uma multidão o seguia, e o cego, ouvindo o tropel da multidão, o barulho de uma multidão andando, cria um barulho, muita gente arrastando os pés no chão. E ele perguntou: o que é que está se passando? O que é isso aí? E alguém disse: olha, é Jesus o Nazareno que está passando. Ora, por que ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Porque a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhava por todas as cidades, todas as vilas e todas as aldeias. E esse cego já tinha ouvido falar de Jesus, e esse homem crera que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Essa expressão, filho de Davi, é uma expressão messiânica, que só os judeus usavam quando criam
que aquela pessoa era o Messias dele. Ele creu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, me socorre, me ajuda, vem meu socorro. Então no versículo 39, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é a vida, hein? O homem cego, pedindo esmola, começa a clamar pelo socorro divino, e aqueles que iam na frente da multidão, que era quem deveria ajudá-lo, que eram os que deveriam pegá-lo e levá-lo até Jesus, começam a repreender para que ele ficasse calado. Quantas vezes tentam calar a tua voz? Quantas vezes alguém diz para você: para que ir à igreja? Deixa de ir à igreja. Para que orar? Para que ler Bíblia toda hora? Olha que coisa terrível isso aqui. O cego desanimou. Cego, não enxergava, não sabia se Jesus estava perto, estava longe, se estava mais para a direita, se estava mais para a esquerda, e a multidão mandando ele se calar. Ele disse: bom, não tem jeito, eu fiz o que eu podia, eu gritei, estão mandando eu me calar, como é que eu posso enfrentar uma multidão desta? E calou-se. Amém? Não. Aí é que ele gritou mais alto, aí é que ele soltou o verbo, aí é que ele escancarou a voz: filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu pergunto, o Senhor Jesus Cristo, como Deus soberano, como Deus que é onipotente, onisciente e onipresente, não sabia que aquele cego estava gritando por ele? Sabia ou não sabia? E por que ele não atendeu logo no primeiro grito? Sabe por quê? Para nos dar um exemplo de como procede uma pessoa que tem a fé de Deus, que tem a fé genuína. Uma pessoa que tem uma fé genuína, ela não se dobra diante dos obstáculos da vida, ela não se rende diante das dificuldades. Se coloque no lugar desse homem, faz um exercício mental, se coloca no lugar dele. Você cego, sentado na beira de uma estrada pedindo esmola, sabe que Jesus é Deus, ele está passando, você começa a clamar pelo socorro dele, e a multidão começa a mandar você calar a boca. Como é que você reagiria? Quantas vezes eu vejo as pessoas dizendo que tem muita fé, mas quando surge o primeiro problema, as atitudes provam que elas não tinham fé nenhuma fé. Se dobram diante das dificuldades, recuam diante dos inimigos, se prostram diante das lutas da vida. Não, mas uma pessoa que tem a fé de Deus não pode ser assim, querido. É o contrário. Quanto mais dificuldade tem, mais ânimo ela encontra. Comigo, pelo menos, é assim. Quanto mais dificuldade aparece, mais a minha fé aumenta. Sabe? Parece que é um processo que o próprio Deus criou, que a gente não enxerga, mas é assim. Quanto maior a barreira, mais a gente sente vontade de derrubá-la. A gente não se intimida, a gente não recua. É como Davi enfrentando o gigante Golias, né? Todos os soldados de Israel fugindo. Um dizia para o outro: olha o tamanho do homem, olha só, olha a altura, nós somos pequenos, o cara é um gigante. Olha o tamanho do braço, quando ele der uma mãozada, derruba 100. Olha o tamanho da lança, aí não chega nem perto. Davi olhava e dizia: ele é grande. O problema é que quando eu confio em Deus, quanto maior o cara, maior é a queda. Acabou a história. Olha como a visão era outra. Quanto maior, maior o tombo. Aí que a queda vai ser grande para esse cara, porque eu vou derrotá-lo. É o exemplo aqui do cego. Amém, irmãos? Continuando. Aí Jesus parou e mandou que lhe trouxesse o cego.
E ele tendo chegado, Jesus perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Interessante, né? Será que Jesus não sabia o que ele queria? A Bíblia diz que antes que nós lhe peçamos alguma coisa, ele já sabe do que nós precisamos. Antes que a palavra nos chegue à língua, ele já leu os nossos pensamentos. Então ele sabia. E por que ele perguntou, hein? O que queres que eu te faça? Para dar outro exemplo. Para mostrar que quando nós cremos, tudo é possível ao que crê. Nós cremos que podemos tudo. Olha o exemplo do cego. O que você quer que eu te faça? Ele podia ter dito assim: Senhor, pede a essa multidão aí para fazer uma vaquinha, para ver se eu compro um quartinho para eu morar. Para eu sair do aluguel, eu vivo de esmola. Pede a essa multidão aí para juntar roupas, fazer uma doação para mim de roupas. Eu sou pobrezinho, eu sou ceguinho, eu sou um mendigo. Não podia pedir tudo isso ou não podia? O que é que ele pede? Senhor, que eu torne a ver aquilo que ninguém podia fazer, aquilo que a medicina não podia fazer, aquilo que a ciência não podia fazer, aquilo que humanamente falando era impossível, aquilo que cientificamente era impossível. Ele diz: Jesus, pode, que eu torne a ver. Quer dizer, ele foi posto em provas, ele venceu as barreiras, ele pede aquilo que ele sabia que humanamente falando era impossível, mas ele cria que para Deus tudo era possível. E qual foi o resultado? Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Amém? A tua fé. Fé é o quê? Certeza. Certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que ainda não se vê, mas você tem certeza que aquilo vai acontecer. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Todo o povo, também vendo isto, dava louvores a Deus. Eu pergunto, esse homem aqui, ele precisou recorrer aos montes, aos deuses pagãos? Esse homem precisou, para ser curado da sua cegueira, recorrer às coisas do paganismo? Recorrer às coisas do misticismo? Ele precisou ungir os seus olhos com óleo? Ele precisou fazer uma corrente? Sim ou não? Ah, mas precisou fazer uma promessa para São Francisco. Precisou? Ele precisou fazer uma romaria a Juazeiro do Padre Cícero? Hã? Não. Será que ele precisou ir na seita universal do Reino de Deus e dar R$1.000 numa fogueira santa, das esmolinhas que ele ia juntando ao longo do mês para ser curado da vista? Ele precisou colocar um copo com água. Naquela época não tinha televisão, claro. Na frente de uma televisão, para um missionário ungido, picaretíssimos, estender a mão e dizer: está ungido, está abençoado. Beba, que as suas vistas serão restauradas. Precisou? Não precisou. Ele precisou de quê? Crer que o seu socorro viria de quem? Do Senhor. Está aqui o exemplo. Não, eu creio, o meu socorro vem do Senhor. Eu não preciso ir para os montes, eu não preciso recorrer a essas coisas, eu não preciso fazer isso que a multidão está fazendo, eu só preciso crer que Deus pode fazer aquilo que eu necessito. E ele foi curado. Aconteceu um milagre. Luta, perseverança, persistência. Como falta perseverança nas pessoas que se dizem de Deus. Como falta perseverança. Às vezes eu fico pasmo quando eu vejo as pessoas diante de problemas desse tamanho se prostrarem. Não dá. Eu acho que não vai dar. Não, já desisti. Não, para mim é muito difícil. Eu digo: gente, cadê o Deus dessa gente?
Cadê a fé que essa gente diz ter? Gente que se engasga com mosquito. Esse cego aqui disse, não, pode vir um elefante. Não vou me engasgar. Deus vai abrir minha garganta e o elefante vai descer, tranquilo. Deus pode todas as coisas. Quando você crer da maneira correta. Eu pergunto, você que está aqui nessa manhã, você que me ouve através desse CD, que amanhã vai estar correndo aí para muitos lugares, através de um programa de rádio, você tem crido assim como esse homem aqui creu? Ou você tem recorrido aos montes? Ou você tem recorrido ao paganismo perverso, cruel? Ou você tem escolhido transitar pelas estradas enlameadas da apostasia? É a pergunta que fica. Temos crido assim? Temos acreditado que na hora do sufoco Deus vem mesmo? E Ele vem, Ele não falha. Mas Ele vem e Ele não falha quando nós provamos que confiamos nele. Se não provar, meu irmão, Jesus disse o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Ele diz, tudo é possível ao que crê. Mas ao que crê é assim, ó. Obstinadamente. Não se rende. Não se curva. Não recua. Quanto maior o problema, quanto maior a dificuldade, quanto mais alta a barreira, quanto mais forte o inimigo, mais ele confia em Deus, mais ele demonstra confiança em Deus, não baixa a cabeça, os seus olhos brilham de fé, de confiança em Deus, contagia todo mundo que está em sua volta. Você já viu que uma pessoa que crê contagia todo mundo? Mas você já viu que uma pessoa que não crê também contagia todo mundo? Bota todo mundo para baixo? Lembra dos espias? 12 espias espiaram a terra que Deus prometeu é de vocês, vocês vão habitar nessa terra, essa terra é maravilhosa, essa terra mana leite e mel. E eles chegam na terra, vão inspecionar a terra e dizem, ih, caramba, tem coisa errada aí. O que está de errado? Nessa terra habitam gigantes, habita um povo de uma estatura enorme, nós somos como gafanhotos diante deles, não temos condições de vencê-los, não temos condições de habitar nessa terra. E Josué e Caleb disseram, epa, pera lá, o que é isso aí? Nós temos Deus, eles não têm. Nós vamos devorá-lo como devoramos um pão. Da mesma maneira que a gente pega um pão e devora com os dentes, daqui a pouco estraçalha tudo, assim nós vamos fazer com eles. 2 só. 10 disseram não. E você acredita que 10 contaminou 2 milhões de pessoas? E pegaram em pedras e quiseram apedrejar Josué e Caleb? Por causa da sua fé? Por causa da sua confiança em Deus? Quantos tentam nos apedrejar por causa da nossa fé? Porque nós não nos voltamos para os montes? Nós não buscamos solução em coisas profanas? Nós cremos a moda bíblica, porque nós temos a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? E não somos apedrejados por causa disso? Todo o sistema religioso nos apedreja. E eu termino dizendo para você nessa manhã: você tem problemas, eu tenho problemas, todos nós aqui temos problemas, todos. Se alguém aqui disser que não tem problema, já tem um problema, dizer que não tem problema. Já tem alguma coisa errada aí. Já está com um parafuso frouxo. Viu? Mas eu quero dizer para você que todos os nossos problemas,
sejam eles quais forem, terão solução se nós dissermos obstinadamente: o meu socorro vem do Senhor. Se nós não temermos, se nós não murmurarmos, se nós não baixarmos a crista, se nós enfrentarmos o inimigo que se levantou contra a gente. Às vezes esse inimigo é um amante que quer destruir o teu casamento. Às vezes esse inimigo é o tóxico que está no teu filho. Às vezes esse inimigo é o álcool que está destruindo famílias. Às vezes esse inimigo são dívidas. Não importa, seja ele qual for, se você confiar em Deus, mas confiar mesmo no duro, Deus trará socorro para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Glorifica a Deus com palmas. Diga: o meu socorro vem do Senhor. 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 O Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. Curva a tua cabeça. Aleluia, Espírito Santo.